Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por nós, pelo que Ele já fez. Temos que estar muito feliz, muito alegre com esse Deus, não com as coisas do mundo. Muitas coisas do mundo às vezes até nos entristece, mas o nosso Senhor não. É um Deus todo-poderoso, que sabe de todas as coisas e que em breve virá nos buscar, né? Pode ter certeza. É a mensagem até que eu quero deixar aqui, que Jesus prometeu vir nos buscar, então ele virá. Pode ter certeza que chegará, aquele grande dia. Ele, ele vem buscar, os seus que estão na terra, de glorificar o corpo daqueles que já se foram, e pode ter certeza que nós temos que estar preparados para esse momento, né? A cada dia, buscando mais e mais no Senhor, para que a gente não venha se perder no caminho. Quantas pessoas se perdendo, né? E se Jesus voltar agora, muitos ficarão porque se esqueceram da promessa, né? Resolveram viver esse mundo e aí se esqueceram da promessa do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero, os que não me conhecem, né? Meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui, né? Quero também pedir aos amados que sempre que receber uma mensagem, da palavra do Senhor, passe ela para frente, pois é uma forma da gente estar espalhando o evangelho, por todos os cantos, pois todos que estão vivos, merecem um, tem que ter um direito de ouvir a palavra do Senhor. Os que quiserem recusar é uma questão da pessoa, mas a gente tem que levar essa palavra para que alcance mais e mais pessoas. Só assim, a gente vai estar fazendo a nossa parte, pode ter certeza. Nós não seremos salvos pelas obras, mas a palavra diz, que uma fé sem obra ela é morta, né? Então, se a gente não passar o evangelho para frente, se a gente não falar do evangelho, é como se a gente não tivesse fé, ou então quisesse a salvação só para nós. E não é o correto, né? Assim como nos alcançou, tem que alcançar outras pessoas. Eu vou deixar aqui uma oração, para a gente começar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. E peço que o Senhor possa estar abençoando a leitura dessa palavra e que nos dê entendimento, Senhor, que o seu Espírito Santo fale em cada coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo, mano, dois versículos apenas. João 14, versículo 2 e 3, que diz assim, ó: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha essa palavra, né? O nosso Senhor Jesus prometeu vir nos buscar. Essa é uma promessa do próprio Jesus, né? Ele falou que viria, está escrito na palavra dele, então se está escrito, pode ter certeza que vai acontecer. Já se passaram aí, desde que Jesus morreu, 1990 e alguns anos, né? Mas a promessa continua de pé, né? Isso daí é só para os que creem, né? As pessoas do mundo, quando você fala isso, muitos já falam, mas tem tanto tempo que Jesus nem vai voltar mais, deve ter se esquecido. Mas a palavra de Deus diz, que o nosso Senhor, não é o homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Então, nós temos que manter o nosso foco em Cristo, não perdendo a fé. Quantas pessoas, que aceitaram Jesus, começaram a caminhada e depois o mundo ofereceu as bandejas e a pessoa esqueceu as promessas do nosso Senhor Jesus e foi abraçar o mundo. E quantas destruídas por causa disso, né? Quantas pessoas que estavam na casa do Senhor, eram ali, chegaram às vezes até ser presbíteros, chegaram a ser diácono, chegaram a ser, cargos altos na igreja, até pastores mesmo, e hoje viraram moradores de rua. Mas por quê? Resolveram dar ouvido ao inimigo e aí resolveram abraçar as coisas do mundo, e aí a gente sabe
que se a pessoa que está em Cristo resolver dar uma oportunidade para o mundo, que essa vida vai ser destruída, e essas pessoas fizeram isso e hoje encontram-se sem força. Se você for conversar com eles, eles conhecem a verdade, mas não conseguem ter força para voltar. Por quê? É tanto pecado, é tanta coisa ruim que fizeram, e às vezes eles não conseguem ter o entendimento que o nosso Senhor Jesus tem a capacidade de perdoar. Nosso Senhor Jesus perdoa tudo isso, basta eles voltarem. Mas por terem ido no mundo, perderam a força. Mas o que eu quero deixar aqui é para cada um de nós, que nós que estamos de pé, que mantenhamos firme, vigiando para que não venhamos cair, porque o inimigo de nossas almas, né, ele é astuto, ele fez lá no jardim do Éden com Eva, né, e automaticamente Eva falou com Adão, ele continua fazendo aqui hoje, que é contando suas mentiras para que a gente venha se afastar do nosso Deus, se afastar do nosso Senhor Jesus. Por quê? Ele sabe que quando ele conta essas mentiras, as pessoas resolvem voltar para o mundo. Ele sabe que ele tem uma chance de destruí-la. E o que ele mais quer é que essas pessoas morram fora de Cristo. Por quê? Aí ele sabe que essa alma é dele. Ele sabe que é ele que vai levar. Ah, Paulo, mas é possível uma pessoa que conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, se afastar e não voltar? Com certeza que é possível. Basta sair conversando com pessoas que estão destruídas aí, que você vai encontrar alguém que ele vai falar: eu já fui evangélico, eu já preguei a palavra, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas assim, e é muito triste porque eles conhecem a verdade, mas parece que eles não têm força para conseguir voltar. Mas por que tudo isso? O pecado contamina, né? O pecado, ele deixa sequela sobre a vida da pessoa. E se essa pessoa não se arrepender e voltar para Cristo, ela morre nessa situação. E se ela morrer nessa situação, o que que acontece? Não vai ter salvação, porque ela abandonou o nosso Deus, né, para seguir o mundo. Mas nós que estamos de pé, mantenhamos firme, vigilante, constante, orando por essas pessoas, mas sempre vigiando a nossa vida para que não venhamos cair, porque o inimigo de nossas almas está o tempo todo oferecendo as bandejas dele para que a gente venha cair e para que a gente venha se afastar de Cristo, e automaticamente ele já sabe que os que se afastam de Cristo não serão reconhecidos naquele dia, né? Não terá salvação quando nosso Senhor Jesus voltar. Então que nós mantenhamos nossos olhos firmes na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, porque pode ter certeza que essas aí irão acontecer, ainda que nós venhamos morrer, mas não tem problema. De qualquer maneira, iremos morar com o nosso Senhor até antecipadamente. É melhor ainda, né? Os que morreram aí e nosso Senhor Jesus não voltou, mas pode ter certeza, eles já estão em lugar de descanso, né? Não estão em lugar de sofrimento, eles não estão sofrendo, eles já estão num lugar de paz. Então, que seja assim, nós com os nossos olhos firmes no Senhor, para não perdermos a nossa bênção, para não perder a nossa salvação. A salvação ela é muito fácil, né? A salvação é pela graça, mediante a fé, não pelas obras, para que a gente não se vanglorie, não para que a gente se ache: ah, eu fui bom demais para ser salvo. Não. Eu sou salvo pelo que o nosso Senhor Jesus fez naquela cruz por amor a cada um de nós, e eu tenho que ter fé nisso. E quem tem fé segue a palavra de Cristo. Aí, seguindo a palavra de Cristo, pode ter certeza, vai fazer as obras porque ama a Cristo e entende que esse evangelho tem que ir mais à frente. Essa é a mensagem de hoje: que não percamos nossa salvação, que não deixamos, né, ela escapar de nossos dedos por causa do inimigo oferecer os pratos dele, pois sabemos que o que vem de Deus é eterno, então não vale a pena trocar por nada desse mundo. Que Deus os abençoe. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos dá entendimento da importância de nos mantermos firmes, com os olhos nas suas promessas, sabendo que um dia vai acontecer. Abençoe cada um que ouve essa mensagem, os guarde e os proteja, e os mantenha, Senhor, em seu caminho, os ajudando. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.